22. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes, note essa expressão, muitos traziam presentes a Jerusalém e ao Senhor, e coisas preciosíssimas, não para o Senhor, mas para o rei Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disto, foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, orou ao Senhor e lhe falou, e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Eu queria que você olhasse com mais detalhe ao que o texto sagrado diz aqui no verso 25. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, Ezequias não correspondeu aos benefícios recebidos pelo Senhor. E o texto continua dizendo: pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias, dos versos 27 a 30, agora note, a grandeza, as conquistas, as vitórias deste homem. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesourarias para prata, ouro e pedras preciosas, especiarias, escudos e toda a sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais, e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequiel tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi, no caso de Jerusalém. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Que extraordinário! Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, aí vem uma daquelas expressões que nos deixam estupefatos. Deus desampara esse moço. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Amados irmãos, alguém já disse com muita propriedade, isso já se tornou quase que um adágio popular. Se você quer conhecer alguém, dele poder e dinheiro, quer conhecer o que está no caráter, o que está no coração de alguém, dele dinheiro e poder. Ainda, amados irmãos, que hajam verdades neste dito, poder e dinheiro não revelam o que está no coração. Pode revelar caráter, mas não o que está no coração, no mais profundo do coração do homem. Mas o desamparo de Deus faz ebulir, faz emergir o que está escondido, o que as possessões, as vitórias, as conquistas costumam mascarar. O desamparo de Deus
faz com que os homens coloquem para fora aquele que está mascarado. Muitas vezes nós associamos vitórias, conquistas, à intimidade com o Senhor, mas o que nós estamos vendo é um homem que conquistou tudo que tinha que conquistar na vida, e agora chega e diz o texto sagrado: Deus o desamparou para saber o que estava no seu coração. Amados irmãos, e aí vem algumas perguntas que eu quero responder à medida que for expondo o nosso texto. Deus pode desamparar alguém? Deus desamparou Ezequias. O que leva Deus a desamparar alguém que outrora tinha tanta intimidade com ele? Lá em 2 de Reis, nós vamos ver a biografia de Ezequias. Um dos reis justos, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas agora ele está desamparado por Deus, e o texto diz por quê? Para fazer jogar para fora o que está escondido no seu coração, por causa das vitórias e das conquistas. O que causa o desamparo de Deus? Por que Deus desampara? Sobre isso eu quero tratar com vocês, com o tema: o desamparo de Deus e as revelações do coração. O desamparo de Deus e as revelações do coração. O que contribui, amados irmãos, para o desamparo de Deus? Primeiramente, dê uma olhada no verso 25. Ezequias não correspondeu aos benefícios que Deus derramou e o possibilitou a conquistar. Deixa eu enumerar, por exemplo, algumas. Primeiro, você vai ver no verso 22, que Deus livra Ezequias do exército de Senaqueribe, 185 mil soldados foram mortos, sem a necessidade de uma flecha e uma espada ser desembainhada. Uma vitória esplendorosa sobre os inimigos, mas diz o texto: Ezequias não correspondeu aos benefícios recebidos. É possível que alguém neste auditório, aqui, me ouvindo agora, tenha sido libertado, livrado de inimigos que você nunca teria condições de vencê-los sozinho, e Deus interveio e você saiu vitorioso. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios recebidos. Diz o texto no verso 23 que o Senhor o honra diante das nações. Olha o verso 23, Deus o honra entre as nações, o coloca entre um chefe de estado digno de ser aplaudido por todas as nações. Exalta Ezequias, mas Ezequias não corresponde aos benefícios recebidos. Diz ainda o verso 24, que Deus cura Ezequias de uma enfermidade mortal. O que seu dinheiro, a sua fama, o seu poderio não poderia fazer jamais, Deus o livra de uma enfermidade mortal. Mas Ezequias não corresponde aos benefícios recebidos. Diz o texto que eu li com mais ênfase, dos versos 27 a 30, vitórias esplendorosas, conquistas esplendorosas, acúmulo de riquezas que ninguém poderia jamais imaginar. Ezequias conquistou o que jamais poderia imaginar, mas não correspondeu aos benefícios recebidos. Amados irmãos, riquezas e glória em abundância, diz os textos de versos 27 a 30. E alguém já pode estar perguntando: meu Deus, como que alguém cercado de tanta glória, de tantas riquezas, de tanta fama, de tanto favor de Deus, agora diz o texto que está desamparado por Deus? Que contribui para o desamparo de Deus: não corresponder aos benefícios recebidos, número 1. 2, verso 26, o maldito do orgulho.
Diz o texto sagrado que Ezequias se exalta, se orgulha das suas conquistas, das suas vitórias, de ser notabilizado entre as nações. O seu orgulho o empavona. A Bíblia diz, amados irmãos, que aquele que se exalta, Deus abate. Se tem uma coisa que faz lembrar Deus, o diabo, é o orgulho, porque ele foi o primeiro a se exaltar e a se orgulhar. Todo orgulhoso lembra o diabo. Gente presunçosa, gente arrogante, gente que diz: eu posso, eu conquisto, eu tenho. Olha quanto que eu tenho no banco, olha o carro que eu dirijo, olha a casa onde eu moro, olha o ministério que eu tenho. Eu sou muito melhor do que fulano, eu sou muito melhor do que ciclano. Ninguém é melhor do que eu. Diz o texto sagrado: Deus o desamparou. Guarde isso e não esqueça, meu filho, minha filha. O orgulho, a presunção leva ao desamparo de Deus. Todas as vezes que você começar a se sentir o cara, todas as vezes que você começar a se sentir a cara, lembre-se que você está na iminência de sofrer o pior de todos os males que um homem pode receber sobre a face da terra, é o desamparo de Deus. 3. O que contribui para o desamparo de Deus? Verso 31. Você vai ver agora que Ezequias começa a abrir brechas, e os enviados do diabo, os enviados da Babilônia, os embaixadores da Babilônia têm acesso a tudo. Tudo que Ezequias tinha, ele abriu a porteira, literalmente. Lá em 2 de Reis, capítulo 20, a história é mais detalhada, e o profeta Isaías vai perguntar: rapaz, quem veio te visitar? Ele diz: os babilônicos, aqueles que estão na iminência de se tornarem a maior potência do mundo, vieram me visitar. Uau! E Isaías pergunta: e o que você fez, cara? Os embaixadores da Babilônia, um símbolo do anticristo, um símbolo de tudo aquilo que é anti-Deus, o que você fez com esses caras? Eu abri as portas, eu mostrei tudo. Eu mostrei as minhas estratégias de guerra, eu mostrei as minhas riquezas, eu mostrei a abundância de armas de guerra que eu tenho, eu mostrei tudo. De outra maneira, irmãos, literalmente Ezequias abre as comportas, abre as portas da sua casa e do seu reino para a embaixada do inferno, para a embaixada da Babilônia. Sabe, irmãos, quando eu vejo que alguns embaixadores da Babilônia estão tendo acessos com tapete vermelho na casa de alguns, é desesperador, porque já posso antever o que vai acontecer. O que contribui para o desamparo de Deus? Você vai ver literalmente que o inimigo vai ter acesso a tudo. Eu faço questão de ler o que está lá em 2 de Reis, capítulo 20, eu tenho feito menção. Dê uma espiada no verso de número 13 e 15. O texto diz assim: Ezequias se agradou dos mensageiros. Dá uma olhada aqui. O cão envia mensageiro e o cara diz assim: meu Deus, eu estou recebendo uma embaixada da Babilônia. Diz o texto, se agradou. Ele é orgulhoso. O orgulho está consumindo o seu ser. Uma embaixada de uma potência visitando. Imagine, se isso não é possível. Não deu para ver. Amados irmãos, agora diz o texto que ele se agrada.
Ezequias se agrada da embaixada dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Uma casa em que a embaixada do inferno tem acesso a tudo. Verso 15, perguntou ele, o profeta Isaías: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. E aí vem uma sentença dura do profeta Isaías. Amados irmãos, o problema não é o que contribui para o desamparo de Deus, mas, primeiramente, os sinais na vida daqueles que estão sendo desamparados por Deus. Há sinais claros, há alguns sinais perceptíveis na vida de alguém que você pode dizer: cara, esse está sendo desamparado por Deus. Aí alguém está dizendo: mas como pode? Olha o carro que dirige, olha o emprego que tem, olha a casa que tem. Porque nós muitas vezes, e nós temos aqui denominações e igrejas que levaram a um engodo infernal, imaginando que prosperidade, que riqueza, que glória e que fama são sinais de intimidade com o Senhor. O que nós vemos agora claramente, amados irmãos, e eu quero que você espie aí o verso número 23, é que há alguns sinais na vida de quem foi desamparado por Deus. Primeiramente, passa a ficar com tudo que é melhor e deixa o resto para Deus. Olha o verso 23, a sutileza do texto sagrado. Diz o texto que riquezas, algumas coisas maravilhosas eram colocadas para Deus, mas o preciosíssimo era para Ezequias, e ele gostava. É um homem orgulhoso, está sendo consumido, carcomido pelo orgulho. Se você olhar no capítulo 32, verso 23, você vai ver esta expressão: muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas, para quem? Para Ezequias. Ezequias não dizia: para aí, o que é preciosíssimo é para Deus, vocês podem até me presentear, mas o que é preciosíssimo é para o Senhor. Note se não há uma certa familiaridade com algumas pessoas que nós conhecemos, que estão ficando com o melhor e dando restos para o Senhor. Isso vai ser denunciado por dois profetas, Ageu e Malaquias, quando alguns estavam ofertando para o Senhor cordeiros e bois aleijados, cegos e dilacerados pelas feras, ou seja, estavam oferecendo para o Senhor carniça. Aí o profeta diz: pega esta ovelha, pega este boi dilacerado, que já está se tornando uma carniça, leva para o teu governador e vê se ele aceita. É lógico que não, mas nós temos uma inclinação de darmos coisas boas aos poderosos, e quando se trata de uma oferta de R$10 para uma construção, ou o início de um processo de construção de uma igreja, a gente tem dificuldade. O que você está vendo agora, irmãos, é que há sinais, e o primeiro sinal é quando a pessoa começa a reter, começa a ficar com o que é preciosíssimo, e vai deixando para o Senhor
o que sobra. Esse é um sinal. Em nome de Jesus, esposa, se você sabe que teu marido não é fiel, você pode ter isso um bom sinal. Se você percebe que teu filho, papai e mamãe, começa a ficar com o que é preciosíssimo e está deixando o resto para Deus, é um sinal. Mas há um outro, amados irmãos, sinal. Eu quero que você dê uma espiada no verso número 24, porque agora diz o texto sagrado que Deus manda literalmente um sinal. O verso 24 é claro quando diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. O texto não diz qual é o sinal, mas a probabilidade grande é que Deus tenha usado o profeta Isaías para lhe mostrar este sinal. Mas o que Isaías fez? Ezequias fez? Ezequias ignora o sinal, ignora a palavra de Deus, ignora o profeta. A Bíblia diz lá em Amós que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Hoje a revelação completa de Deus já está em Cristo Jesus. Deus nos ilumina para que compreendamos o que está revelado. Deus usa homens e mulheres para trazer a lume aquilo que está revelado, sinais. Homens de Deus, mulheres de Deus, mas esses sinais são ignorados. Terceiro, qual é um terceiro sinal que você vai ver agora? Aliás, se você for lá no capítulo 20, verso 1, é Isaías quem vai à presença do profeta, lhe dá uma palavra. Mas agora você vai ver, amados irmãos, um terceiro sinal. Diz o verso de número 25 que Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. De outra maneira, quando a ingratidão começa a ser uma realidade na vida daqueles que são tão abençoados por Deus, cuidado, o desamparo está quase chegando. Antístenes, alguns séculos antes de Jesus, disse que a ingratidão é a memória do coração. Alguns crentes sofrem de amnésia, esquecem das bênçãos que Deus tem derramado, não correspondem aos benefícios que Deus tem dado, são ingratos. Mas isso não é de hoje. Jesus cura 10 leprosos marcados para a morte, longe de casa, impossibilitados de adorar, chamados de imundo. Tudo isso cercava um leproso nos dias de Jesus. Jesus cura os 10, um volta. Mas todos sabem o caminho do templo do sacerdote, porque o Senhor diz: vai, procura o sacerdote e pede a ele a autorização de convívio social novamente. Sabem o caminho do templo, conhecem sacerdotes, são curados, são abençoados, mas são ingratos. Não voltam para agradecer o Senhor, só um volta para agradecer o Senhor. Pessoas ingratas, essas podem estar na iminência de também, a qualquer momento, serem desamparadas pelo Senhor. Quarto, quero que você dê uma olhada agora de novo dos versos 27 a 30, porque agora este homem começa a elencar as suas riquezas, as suas glórias. Já tinha passado por uma vitória esplendorosa vinda da parte do Senhor, a vitória sobre a Assíria. 185.000 soldados assírios. Já vinha de uma vitória retumbante. Agora é elencado um conjunto de vitórias e possessões de um homem poderosíssimo. E quando Isaías pergunta para eles, diz:
cara, o que tu fez quando a embaixada do cão chegou na tua casa? Ele disse: mostrei tudo. Mostrei o que eu fiz, mostrei o que eu conquistei, mostrei meu arsenal, minhas estratégias de guerra, mostrei tudo. Amados irmãos, quando este é um sinal, parece um sinal simples, mas é um sinal, quando você começa a ver gente alardear vitórias e conjugar verbos na primeira pessoa, quando pessoas começam a dizer eu, tem gente que não consegue formular uma frase sem dizer eu. Eu fiz, eu posso, eu fiz, eu posso. Como se o texto sagrado revertesse para ele, quando diz: sem esse cara ninguém pode fazer nada. Quem disse isso foi Jesus de Nazaré, irmãos. Sem mim nada podeis fazer. Mas alguns estão trocando o pronome oblíquo, me, de Jesus, se referindo a ele, para o pronome na primeira pessoa, eu. Agora Ezequias dá um sinal claro, quando diz assim: eu conquistei, eu fiz, eu realizei, eu conquistei. E agora este homem passa a olhar para as suas conquistas mais do que para Deus. Todas as vezes que você ou conhecer alguém que começa a olhar mais para as suas conquistas do que para o Deus que te possibilitou conquistar, você está na iminência de estar diante de alguém que está prestes a ser desamparado por Deus. Mas deixa eu lhes mostrar uma coisa interessante, no verso de número 31. Nós já lemos que Ezequias gostou, lá em 2 de Reis 20, que ele gostou de receber a embaixada da Babilônia. Ele gostou. O verso 31 ratifica isso de novo. No capítulo 32, verso 31, é ratificado de novo. O texto diz assim, no verso 31: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou. Isaías, em Reis, o autor sagrado vai deixar mais claro que Ezequias gostou. Ele gostou de receber a embaixada dos babilônios. Sabe o que é isso, irmão? Isso é um sinal claro que alguém está prestes a ser desamparado pelo Senhor. É quando começa a se embriagar pelas embaixadas deste mundo. Quando o homem começa a gostar de ser bajulado, quando os homens começam a gostar de serem cercados de bajuladores, quando homens como Ezequias começam a se embriagar com os príncipes da Babilônia e começam a esquecer do Senhor, olha o que está no complemento do verso de número 31, Deus o desamparou. Este é o último estágio. Depois disso, Deus o desamparou. Deus o desamparou. Eu não sei se você sabe, mas, bom, sabe porque eu já lhes mostrei. Ezequias tinha acesso direto ao maior profeta do Antigo Testamento em termos de escritos, Isaías. Isaías é o evangelho do Velho Testamento. Tinha acesso. Mas ele começa a trocar Isaías pelos príncipes da Babilônia. E quando isso começa a acontecer, diz o texto, depois da vírgula, Deus o desamparou. Não há, amados irmãos, desespero maior nesta vida do que alguém ser desamparado por Deus. Eu já lhes disse, vou repetir e continuarei repetindo. Em Romanos capítulo 1, 3 vezes, Deus vai dizer: por isso Deus os entregou, por isso Deus
os entregou. Por isso Deus os entregou. Quem? Estes, aqueles que rejeitaram o Criador, aqueles que deixaram de olhar para o Senhor, aqueles que disseram, não, nós andamos sozinhos. Deus diz assim, é isso que vocês querem? Andem segundo os seus desejos, andem segundo os seus desígnios, andem segundo as suas cosmovisões. E aqui está a maldição maior de todas, é quando Deus diz, andem como vocês querem andar. Deus desampara. Esta é a maior de todas as maldições. Amados irmãos, a maldição é o desamparo de Deus. Inferno, pior do que as chamas que nunca se apagarão, pior do que os bichos que nunca morrerão, pior do que o ranger de dentes eternos, é o que Paulo vai dizer em 2 de Tessalonicenses, no capítulo 1, quando o Senhor diz que o inferno será o completo desamparo, a completa ausência, a completa impossibilidade de se pensar, de se sentir Deus. Este é o pior de todos os infernos. Eu quero, amados irmãos, tentar tornar ainda um pouco mais real esta palavra, com algumas aplicações diretas. Deixa eu lhes, com muito temor e tremor, tentar dizer para você que esta palavra vem da parte do Senhor e desmistificar algumas coisas que está introjetado no ideário evangelical do nosso país, que importamos da outra América. É possível alguém estar cercado de riqueza, é possível alguém estar cercado de glória, é possível alguém ser exaltado entre as nações, é possível alguém ser notabilizado em todas as áreas e estar desamparado por Deus. Tudo isto estava acontecendo com Ezequias, cercado de glória, cercado de riqueza, cercado de fama, cercado de aplausos, mas desamparado por Deus. Enaltecido à vista das nações, como diz o verso de número 13. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, diz o verso de número 27. Prosperou em toda a sua obra, diz o verso de número 30. Toda a riqueza e toda a glória que alguém nesta terra possa vir a acumular, a adquirir, não são suficientes para protegê-lo do sentimento de desamparo de Deus. Isso é desesperador. Por que que ricos tiram a vida? Porque nas nações mais ricas do planeta, os jovens entre 17 e 35 anos estão tirando a vida como nunca na história. Amados irmãos, não há poder, não há fama, não há glória, não há riqueza acumulada na terra que possa suprir o vazio do desamparo de Deus. Quando Deus desampara, não é para destruir, é para salvar, tentar salvar. Diz o texto sagrado que o Senhor desamparou Ezequias, para que Ezequias colocasse para fora o que estava mascarado, escondido no seu coração. A intenção de Deus em desamparar alguém cercado de glória, de fama, de poder, não é para levá-lo à miséria. Não
Não é, é para salvar. Diz o texto sagrado, para prová-lo e fazê-lo reconhecer tudo o que estava no seu coração, verso de número 31. Riqueza e glória podem provar competência e capacidade para se ganhar dinheiro, acumular riqueza e atrair fama, mas não revelam as intenções do coração. Não servem como aferidor de intimidade com Deus. Guarde isso. Glória, poder, honra de um servo de Deus não são suficientes para dizer que ele está em íntima comunhão com o Senhor. Deus desamparou Ezequias. Amados irmãos, o desamparo de Deus é o remédio para a presunção e a arrogância do homem. Porque é nesse processo de desespero existencial, quando diz, mas eu tenho glória, eu tenho fama, eu tenho poder, eu tenho um carro novo, eu tenho a melhor casa do mundo, por que este vazio, meu Deus? Porque há um vazio no coração do homem, já dizia Agostinho, 4 séculos depois de Cristo, que há um vazio no coração do homem, que só Deus pode preencher. Nada e nem ninguém podem preencher, só Deus pode preencher. O desamparo de Deus é o grito da graça do Senhor para chamar o homem ao arrependimento. O desamparo de Deus é o grito da graça para dizer, coloca para fora essa arrogância, essa presunção, esse desejo de ser aplaudido pelos homens, esse desejo insano de ser notabilizado pelas pessoas, de querer agradar as pessoas, de ter as portas abertas para as embaixadas do inferno, enquanto as portas do Espírito, para o Espírito continuam fechadas, trancafiadas. O desamparo de Deus é um grito da graça, para fazer sair do coração o que os dias de bonança, de glória, de poder, de riqueza e de fama costumam mascarar. O desamparo de Deus, amados irmãos, é para reconhecermos que somos limitados, que sem Deus nada nós podemos fazer, que ninguém pode realizar o preenchimento da alma de alguém senão o próprio Deus. A cura, amados irmãos, para o desamparo de Deus, foi o Filho de Deus que foi desamparado. Vou repetir. A cura para o teu desamparo, para o meu desamparo de Deus, foi que um dia o próprio Cristo foi desamparado por Deus na cruz do Calvário por mim e por você. Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou seu próprio Filho para poder amparar você na graça. O desamparo de você e de mim, o nosso desamparo, foi curado e só pode ser curado, porque o Filho de Deus foi desamparado na cruz do Calvário, como diz lá Mateus 27, 46, Deus meu, por que me abandonaste? Não há em nenhum outro lugar na Bíblia, todas as vezes que Jesus se refere a Deus no Novo Testamento é, meu Pai, 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 mas na cruz, o desamparo é tão grande, que ele não diz meu Pai, ele diz meu Deus, porque o desamparo do Filho de Deus, é a cura para o teu e para o meu desamparo.
É por meio de Jesus Cristo, e só por meio de Jesus Cristo, que nós podemos voltar à comunhão com o Senhor. Eu quero concluir, amados irmãos, lhe dizendo que a cruz de Cristo nos devolve a comunhão com Deus. Por causa do desamparo de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por vocês, nós, que antes estávamos afastados da comunidade de Israel, que antes nós éramos inimigos de Deus, agora somos povo de Deus, agora somos chamados filhos de Deus. Aqueles que estavam desamparados por Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas por meio de Jesus Cristo, agora nós temos acesso ao Pai, e diz Paulo aos Efésios capítulo 1, que em Cristo Jesus, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Todas as bênçãos que suplantam as de Ezequias, nós não seremos abençoados, nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Eu esqueci de lhes dizer um outro sinal de alguém que está começando a ser desamparado por Deus, porque não está nesse texto, está no outro. É quando a casa fica bagunçada. Isaías vai a Ezequias e diz: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Em nome de Jesus Cristo, diga para o Senhor hoje como é que está a tua casa. Diga para o Senhor, está arrumadinha, como é que estão teus filhos, como é que está o casamento. Hoje é uma noite, amados irmãos, de conserto. Hoje é uma noite que o Senhor nos chama para colocarmos para fora o que está no nosso coração. Hoje o Senhor nos chama para dizer que isso que você está sentindo, talvez esse sentimento de vazio, este oco na alma, seja um grito da graça, para você conseguir dizer nesta noite, diante de Deus, o que está nesse seu coração. Hoje à noite você diz: Senhor, me perdoa, porque eu tenho pensado que posso caminhar sozinho. Senhor, me perdoa porque eu tenho aberto a minha casa, a minha vida, eu tenho aberto os meus segredos para as embaixadas, para a embaixada do inferno, eu tenho aberto a minha vida para pessoas que jamais mereceriam a confiança, porque vem de Babilônia, vem de um símbolo de tudo aquilo que é ante Deus. Em nome